De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Vitor Dib. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e especialista em cirurgia de obesidade, também conhecida como cirurgia de redução do estômago. Está conversando conosco. No bloco anterior ele explicou o que é obesidade, quais são os graus de obesidade de acordo com o índice de massa corporal. E eu deixei uma pergunta no ar, que seriam quais as causas, as principais causas, além da alimentação, é claro, que ele já comentou, mas quais as principais causas da obesidade? Então, Anuar, a obesidade é uma situação muito difícil de tratar, exatamente pelo fato de nós termos múltiplas causas. Fatores genéticos podem influenciar. Nós sabemos que filhos de pais obesos têm uma probabilidade maior de desenvolver obesidade. Entra o fator genético e entra o hábito, sim, obviamente, claro, alimentar e de estilo de vida daquela família, né? Então, o fator genético é importante, hereditariedade, portanto. Algumas doenças endócrinas, isso aí não representa um percentual muito importante, tá? Eu diria que o principal fator relacionado à obesidade é o estilo de vida. A história do hipotireoidismo do nosso jogador de futebol lá, que ela ficou mal contada, né? Ficou mal contada, mesmo porque, obviamente, nós temos como tratar, né? E manter os níveis hormonais adequadamente que é até mais fácil, a partir da reposição hormonal. Então, assim, não é uma causa. Claro, se você tem um hipotireoidismo não tratado, isso contribui para que haja o desenvolvimento da obesidade e que ela se mantenha. Mas a partir do momento que você trata, não existe mais esse fator. Eu costumo dizer para meus pacientes que o principal fator é exatamente comportamental. Então, o estilo de vida mudou mesmo. Se nós nos reportarmos há 50 anos, não existia tanta obesidade quanto hoje. Concorda comigo? Sim. E a genética não mudou. A genética é a mesma. Então, o que mudou foi o estilo de vida, o comportamento das pessoas. Hoje, existe competitividade extrema, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, as pessoas têm que buscar melhorias no seu conhecimento, na sua qualificação profissional. Isso demanda tempo, demanda estresse. Com isso, a pessoa não tem tempo para fazer uma atividade física, por exemplo, certo? Não tem tempo para se alimentar de novo, de forma adequada, recorre a fast foods, a alimentos de fácil obtenção e de rápida ingestão, vamos dizer assim. Então, acaba adquirindo grande quantidade calórica e se alimentando mal, como eu comentei há pouco. O estresse por si contribui com a obesidade, tá? Então, você vê que há uma somatória de fatores do dia a dia. Estresse, alimentação inadequada, falta de tempo para uma atividade física. Os próprios recursos que hoje tecnológicos que nós temos também facilitam a nossa vida. Prédios com 2, 3 andares, você tem um elevador, ninguém sobe a escada, pega o elevador, né? Então, deixa de fazer um esforço físico que, ao longo de um mês, um ano, somaria ou contabilizaria por uma queima de caloria, mas que ele não faz. Controle de televisão, você não levanta da cama, não levanta do sofá, você só faz apertar o botãozinho e pronto. Hoje um vício, computador. Então as pessoas passam horas e horas centradas de frente para uma tela de computador, seja acessando a internet, seja fazendo algum tipo de atividade de pesquisa, enfim. Isso tudo acaba no dia a dia somando de forma positiva no sentido do acúmulo de gordura, acúmulo de peso e perda de queima calórica, né? A idade por si só é um fator de risco ou não? A gente tem tendência a engordar? O que acontece é que, com o passar dos anos, a taxa metabólica do seu organismo diminui um pouco, né? Você pode explicar o que é taxa metabólica para a população? Então, vamos lá. Você tem, no final das contas, o ganho de peso é a relação entre o que você ganha, ingere de caloria, e o que você gasta, o que você queima, tá? A queima calórica, um dos fatores, é a taxa de metabolismo, é o quanto o seu organismo usa de caloria para funcionar, né? Então, esse trabalho do organismo, normalmente, ele tende a ficar mais lento com o tempo. Então, a queima de caloria diminui por si. A queima de calorias, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas a queima de caloria devido ao metabolismo, que vai enfraquecendo, é como dizer assim, ele vai queimando menos sem fazer nada. Por exemplo, quando é jovem, ele queima muito, mesmo sem praticar exercício. Exato. E a partir do momento que vai envelhecendo, vai queimando menos cada vez mais. E até por isso que a disposição, à medida que a sua disposição para fazer as atividades diminui, né, com o tempo, não é isso? O pessoal fala, está ficando velho. É verdade. Agora, como é que você pode ajudar o seu organismo? Fazendo atividade física.
Então, se você pratica algum tipo de atividade física, você aumenta a queima calórica. Então, você pode perder peso diminuindo a ingesta calórica ou aumentando a queima dessa caloria. E, de preferência, os dois, né? Então, na verdade, essa relação aí é que no longo prazo, essa equação é que no longo prazo vai te dizer se você vai ganhar peso, se você vai manter o peso estável ou vai perder peso. Tá? É o quanto você ingere de caloria, o quanto você perde de caloria a cada dia. A única situação que a gente não deve poupar, né? É no caso do acúmulo de gordura, né? Não é como uma poupança no banco que você tem que deixar engordando lá. No nosso caso, você tem que gastar bastante energia e, se possível, botar menos na conta. Né? Exatamente. Mas você falou uma coisa interessante, eu até costumo usar isso nas minhas consultas, essa relação aí, porque por que a gente tem que tomar cuidado? Que à medida que você vai ganhando peso, e na verdade as pessoas em geral não se dão conta disso, porque é uma coisa gradativa e não costuma ser muito rápida, você passou um ano, você ganhou 2 quilos, mais 2 anos, mais 2, aí quando você passa uma década, você ganhou já 20, 30 quilos. O que acontece? É mais ou menos como uma poupança. É assim que o teu organismo enxerga o acúmulo de gordura. Se você já mensalmente coloca um dinheirinho na sua poupança, você vai cuidar disso com carinho, com zelo. E se alguém botar a mão na sua poupança, você vai anotar e vai pular, vai fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Você vai tentar repor esse valor que foi retirado. É como acontece com a gordura. Então, a informação que o seu organismo tem é que esse acúmulo de gordura é uma coisa boa. É uma reserva de caloria que ele vai ter para uma possível necessidade num momento difícil. Então, isso se vale principalmente quando você está com excesso de peso grande já, com obesidade. Então, a hora que você começa a fazer uma dieta e a perder peso, e essa gordura começa a ser subtraída à medida que você vai perdendo peso, a informação que chega para o teu cérebro é que alguém está mexendo na tua poupança. Entendeu? Então, estão tirando aquela reserva que o seu organismo fez ao longo dos anos. Ele vai se contrapor a isso. E daí altera a taxa metabólica, podem ser lançados na circulação alguns hormônios que aumentam o apetite, e é por isso que é tão difícil o obeso mórbido conseguir fazer uma reeducação alimentar e sustentar uma perda de peso no longo prazo, porque o organismo se contrapõe a isso. Então a tendência é aquele efeito de mola, né? Ele perde peso, daqui a pouco ele vai recuperando. E essa é a tendência. Por isso que assim, quando você chega na fase de obesidade mórbida, quando o IMC, o índice de massa corporal, está acima de 35, 40, é praticamente, não diria impossível, mas é muito difícil você ter um controle de peso sustentável no longo prazo, com medidas clínicas. Entendi. Entendeu? Medidas apenas comportamentais. Muito bem, nós vamos ter aqui de novo um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Dr. Vitor Dib no Conexão Saúde.